Oi pessoal, tudo bem com vocês? Colegas fisioterapeutas, hoje vamos falar um pouquinho mais de ombro. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o ombro, um vídeo bem curtinho, um vídeo de 4 minutos, onde eu falo sobre as inserções dos tendões do manguito rotador, né? Mas sempre que a gente pensar em dor no ombro, nunca podemos esquecer de um detalhe. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, aqui do lado ou em cima. Quem estiver vendo no Instagram aqui em cima, e quem estiver assistindo aqui no YouTube aqui do lado. Então a gente tem que lembrar que essa estrutura aqui é de fato a estrutura que causa dor no ombro. Ó. Essa daqui é a bursa. E ela recebe dois nomes. Então ela é uma bursa subdeltoídea, ou seja, ela fica embaixo do deltoide, e subacromial quando ela está aqui embaixo do acrômio. A gente tem que lembrar que a bursa é como se fosse uma estrutura virtual. Normalmente no ultrassom a gente não vê a bursa. Então é muito importante que a gente entenda que não dá para ver a bursa. Quando você vê a bursa, aí você tem que considerar um detalhe. Se ela tiver mais que 1 milímetro e o paciente tem a clínica de dor no ombro, principalmente na elevação, impacto a 90 graus, nós temos que considerar que o paciente tem uma bursite. Dentro desse contexto, a gente tem que lembrar também o que é uma bursa, né? Eu vou usar uma analogia. Imagine aquele saquinho de supermercado, né? Ele vem um saquinho fechado e quando você precisa abrir aquele saquinho, você precisa às vezes assoprar, movimentar, porque esses dois folhetos, né, da bursa, eles funcionam como um saquinho de supermercado. Ali dentro quase não há espaço. Todavia, vamos supor que esse saquinho de supermercado tivesse um óleozinho ali. Então ele desliza, facilitando assim a movimentação do ombro. Mas vamos imaginar que esse saquinho está dilatado. Ou seja, excesso de líquido entre esses dois folhetos. Então isso é uma bursite. Então, por isso que a gente fala que a bursa ela é virtual. A bursa que mais inflama disparado é essa, a subdeltoídea e a subcoracoide. Em segundo lugar, é a bursa subcoracoideia, que é essa bursa aqui que fica embaixo do processo coracoide. Eu tenho vários vídeos no Instagram mostrando técnicas injetáveis nessa bursa. E aí, o que salta os olhos? Essa bursa ela já vai causar dor mais na rotação interna do braço. Então o teste de apertar a barriga, teste de isométrico de rotação interna, geralmente serão positivos. Então é aqui, ó, bursa subcoracoide, que fica embaixo do processo coracoide. E para a gente observar ela, nós precisamos fazer a rotação externa. Bom, você está dizendo, Ricardo, que a dor no ombro, a grande parte vem das bursas. De fato é, tá? Nós precisamos sempre considerar a bursa com o paciente com dor no ombro. Uma segunda estrutura que lesiona no ombro é a articulação acromioclavicular. Prestem muita atenção nessa articulação, porque eu, como profissional, já comi bola, como diz o popular, comeu bola, deixou passar. Aonde o paciente tinha uma dor na articulação acromioclavicular e ela é muito fácil de examinar, tanto na propedêutica quanto também no ultrassom. Na propedêutica, normalmente nós vamos encontrar dor na palpação e às vezes palpação leve na acromioclavicular, o paciente já sente dor. Eu já tive uma paciente que tinha dor nas duas acromioclavicular. Pasmem vocês, ela tinha ido num outro profissional que fazia infiltrações intraarticulares ou na bursa e não melhorava. Claro que não ia melhorar, porque a lesão era na acromioclavicular. Então o profissional nem sequer tocou, fez a propedêutica para examinar essa articulação. Deixa eu ver se eu encontro aqui a articulação acromioclavicular para mostrar para vocês que é muito fácil. Então aqui está a articulação acromioclavicular. Esta articulação aqui,
como você pode ver na imagem. E a infiltração dela é muito fácil, você pode fazer inclusive às cegas. Aqui, meio ml de corticosteroides com meio ml de um anestésico já vai melhorar a dor. E olha só, no ultrassom o que a gente vê? Então a gente vai ver aqui a clavícula, a borda da clavícula, a borda do acrômio. Quando está normal, normalmente essa estrutura aqui, que é a cápsula, ela não está dilatada. Quando há uma inflamação, a gente vê uma dilatação importante dessa cápsula, principalmente no longitudinal, tá? Que é esta imagem aqui, e é dessa forma que a gente coloca o ultrassom. Vou aumentar aqui para vocês, ó. Esta forma aqui que é longitudinal. Então, ó, dica importante: observe sempre a bursa e observem sempre a acromioclavicular. Professor, e os tendões? Bom, eu já falei uma vez aqui no vídeo anterior que os tendões, eles podem, dentro de um contexto, provocar dor no ombro. Mas a gente tem que considerar que ele só vai provocar dor no ombro se ele estiver atrapalhando a biomecânica do ombro. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, e aí vocês vão entender melhor. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui um tendão mais importante do ombro, né? Que é o tendão supraespinhoso. E existem 3 lesões muito frequentes no ombro, no tendão supraespinhoso. Nós temos a lesão do tendão na superfície bursal, nós temos uma lesão desse tendão intrasubstancial e temos também uma lesão intraarticular. Na opinião de vocês, qual é a lesão que mais provocaria dor no ombro? Disparado é a lesão no tendão na superfície bursal. Por quê? A bursa ela é muito vascularizada e inervada. Então, lesões nesse tendão, nessa superfície, costumam provocar irritação da bursa e causar dor. Já a lesão intrasubstancial e intraarticular não provocam tanta dor igual na superfície bursal. Eu vou mostrar um dado aqui para vocês que é muito importante. Ó, foi feito um trabalho de lesão completa do manguito rotador e você vê nesse trabalho que as lesões já começam bem cedo, né? Então aqui foi identificado nesse trabalho, ó, a prevalência de pacientes sintomáticos e assintomáticos com lesão do manguito rotator numa população geral. Então o que eles encontraram? Que entre os 20 e 40 anos, foi encontrado 10,7% da população com lesão do manguito rotador. E aqui, pessoal, esse trabalho fala de lesão completa, tá? Sem considerar aí as lesões parciais. A partir dos 50 anos, de 10 já sobe para 15% já a lesão do manguito rotador. E aos 60 anos, 26%. E a partir dos 70 anos e 80 anos, 36%, quase 40% da população tem lesão do manguito rotador, seja ela completa ou parcial. Tá? Então, o que significa isso? Significa que essas pessoas aqui, nesse trabalho, elas eram assintomáticas. Assintomáticas. Mostrando que nós não podemos supervalorizar a lesão do tendão e o paciente acabar sendo submetido a uma cirurgia desnecessária, precoce. E quanto maior a idade, maior é a falha da cirurgia. Já tem trabalhos mostrando isso, tá? Então, é muito importante. 3 coisas importantes aqui ficou nessa mini aula, né? Primeiro, considerar a bursa como fonte de dor, considerar a acromioclavicular como fonte de dor e não considerar muito a lesão do tendão como fonte de dor, exceto nesse caso que eu falei, de uma lesão
do tendão do supraespinhoso, que é o que mais lesiona disparadamente, principalmente na superfície bursal. Então, o que fica o recado para nós? Que nem sempre é a cirurgia que vai resolver o problema. Muitas vezes uma técnica injetável anti-inflamatória, uma fisioterapia de reforço muscular, desde que for possível, recursos como o laser de alta potência, recursos como ondas de choque extracorpóreo, são bem-vindos na recuperação funcional do ombro. Tá? Lembrando que os autólogos leucoplaquetários, eles vêm também para somar, principalmente nessas lesões do tendão, que elas estão progredindo para a ruptura total, e isso vai depender do nível de atividade do paciente. Então, um paciente que é atleta, um paciente que trabalha muito com o braço, é interessante já diminuir esse rasgo no tendão utilizando um autólogo leucoplaquetário que vai estimular o processo de reparo. Tá? E o processo de reparo, a injeção dos autólogos tem que ser feito dentro da lesão, dentro do tendão. Não adianta você fazer na periferia. Tá? Agora, os corticosteroides, eles são contraindicados fazer dentro do tendão. Já existem trabalhos mostrando que nas 3 primeiras semanas há uma degeneração leve desse colágeno. Só que a partir de 3 semanas há uma recuperação desse colágeno. Todavia, é contraindicado fazer o corticoide intratendíneo. Os únicos tendões que toleram, e a gente já tem experiência clínica com melhora importante dos pacientes, são os tendões extensores do cotovelo, né? As epicondilites laterais. Esses toleram uma aplicação intratendínea de corticosteroides, sabendo que nesse período você deve, de 3 semanas, restringir a atividade física do seu paciente. Outro tendão que aceita bem as injeções intratendíneas, se for necessário, são os tendões dos glúteos, né? Chamado as peribursites trocantéricas, que também entram as tendinopatias. Então, esses 2 tendões são os 2 tendões que, inevitavelmente, a gente acaba fazendo intratendíneo e pedindo para o paciente ficar aí 3 semanas, que é o período degenerativo do tendão, não fazendo uma carga nessa estrutura que nós fizemos a injeção. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Me acompanhe aqui se você quiser receber conteúdos como esse. E você que está no YouTube, clica para nos seguir aqui, para receber notificações. E se você gostei, dá um joinha aí para nós. E se você que está no Instagram também, nos acompanhe para mais vídeos como esse. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos seus comentários, faça perguntas que nós voltaremos com outros temas. Um abraço, até lá.